Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Jeová, Deus, o Pai. Será que Jeová sozinho é o Deus Todo-Poderoso? Ele tem uma dependência do Filho e do Espírito Santo para ser Deus? Óbvio que não, tá? Eu tenho certeza, mesmo aquelas pessoas que defendem o conceito da Trindade, discordam daqueles que afirmam que Jeová sozinho não pode ser Deus, tá? Só vou recapitular com vocês um comentário que eu li ontem, nessa Bíblia de Estudo, mostrando uma explicação deles aqui, que Jeová, sem o Filho e sem o Espírito Santo, não é Deus pleno, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Está aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aqui, ó. Só para vocês terem uma noção, né? Esse comentário está debaixo de Marcos, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. As Escrituras declaram que Deus é um só, uma união perfeita de uma só natureza, substância e essência, tá? Isso aqui é eles que estão dizendo, né? Das pessoas da deidade, das pessoas que compõem essa deidade, que é o Deus único, nenhuma é Deus sem a outra, nenhuma é Deus, no pleno sentido da palavra, sem as outras. Ou seja, nem Jeová é Deus. Olha só, gente, que absurdo. Nem Jeová, o Pai, é Deus sem a pessoa do Filho e do Espírito Santo. É isso que eles estão dizendo aqui, ó. Essa marcação verde que eu fiz aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Então, o Deus absoluto do universo, ele só é completo com a fusão das três pessoas, tá? Será que é realmente isso que a Bíblia diz? Vamos ver o que o próprio Jeová, né, fala sobre isso. Vou usar aqui, vocês viram a capa aí, a tradução brasileira. Essa tradução brasileira é uma ótima Bíblia, viu? Para você pôr na sua estante. Ela tem o nome Jeová preservado aproximadamente 4.400 vezes, tá? Aproximadamente, não é preciso não. Então, o que Jeová diz de si mesmo, né? Então, esse aqui é um dos momentos que Jeová falou com Abraão, né? Seu servo lá do passado. Então diz assim, ó: quando Abraão era de 99 anos de idade, apareceu-lhe Jeová. Lá está o tetragrama em hebraico, viu? E disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então Jeová está mentindo? Quando Jeová sozinho diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, Jeová estava mentindo? Porque de acordo com o comentário que nós acabamos de ler ali, Jeová sozinho não pode ser Deus pleno, Todo-Poderoso. Mas aqui Jeová está dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quem é que está falando a verdade? É Jeová ou os teólogos que afirmam que Jeová sozinho não é o Deus Todo-Poderoso? Tá? Essa expressão, inclusive, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ocorre outras vezes também nas Escrituras, tá? A expressão eu sou Deus, eu sou o vosso Deus, ocorre cerca de 200 vezes no Antigo Testamento, tá? Incluindo ali o nome Jeová. Eu, Jeová, sou teu Deus, eu, Jeová, sou o vosso Deus. Jeová dizendo de forma individual ou para um grupo de pessoas, ocorre cerca de 200 vezes no Antigo Testamento, tá? E a expressão eu sou todo-poderoso ocorre poucas vezes, né? Geralmente é atribuído todo-poderoso um servo de Jeová atribuindo a Jeová, principalmente Jó fez isso. A palavra todo-poderoso em hebraico é Shaddai. Ela ocorre 48 vezes. E as 48 vezes são atribuídas a Jeová, tá? Aqui é o próprio Jeová se autodenominando Todo-Poderoso. Então você vê, tem comentaristas que realmente não sabem o que falam, né? Como que uma pessoa chega ao absurdo de dizer isso, né? Aqui no capítulo 35 de Gênesis, olha. Agora, Jeová está falando com Jacó, né? Olha só, já passou por Isaac, agora está falando com Jacó. É ele falando com Jacó. Aí o que ele diz? Olha aqui. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então ele mentiu para Jacó. Mentiu para Abraão, mentiu para Jacó, né? Segundo os teólogos, sim. Segundo alguns teólogos, sim. Não é mesmo? Mas não é isso que a Bíblia diz, né? Então quem realmente ama a palavra de Deus vai respeitar aquilo que a Bíblia fala, né?
Aqui nós temos, por exemplo, ó, eu já estou em Êxodo agora, viu, pessoal? Êxodo, capítulo 29 de Êxodo. Olha quantas vezes Jeová fala, só no versículo 45 e no 46. Olha lá, eu sou Jeová, né? Sou seu Deus, sou seu Deus, sou seu Deus. Só nesse trechinho aqui, ó. 3 vezes sou seu Deus, tá? Expressão nunca usada por Jesus, obviamente, né? Usada única e muito menos pelo Espírito Santo, que é o poder de Deus, né? Olha aqui, só nesse trechinho você tem 3 vezes Jeová falando sou seu Deus. Em todo o livro de Levítico, você vai encontrar aproximadamente umas 80, 100 vezes Jeová dizendo, eu sou vosso Deus. Eu, Jeová, sou vosso Deus. No livro de Levítico, tá? Você vai encontrar. Então, são cerca de 200 ocorrências, Jeová se auto-identificando, né? Se intitulando aí, ser o Todo-Poderoso, ser o Deus do seu povo, etc. Né? E lá no Antigo Testamento, 2 Samuel 7:22, eu gosto muito desse texto, né? Não existe ninguém igual a Jeová, né? Não existe outro Deus além de Jeová. 2 Samuel 7:22. E no Novo Testamento, você vai encontrar a palavra Pantocrator, tá? Pantocrator. 10 vezes, e as 10 vezes elas são atribuídas a Jeová, tá? Nós temos mais um pouco de informações acerca de Jeová, tá? Por exemplo, olha, no Novo Testamento, existe 2 vezes a expressão único Deus. Uma está lá em Judas 1:25, tá? Aqui eu copiei os textos de acordo com as suas traduções, tá bom? Inclusive o texto grego também, tá? E também Romanos 16:27. Quem é o único Deus aqui para Judas, o escritor, e também para o apóstolo Paulo em Romanos 16:27? Quem é o único Deus? E nesse caso aqui especificamente fala do único Deus a quem nós glorificamos, atribuímos majestade e glória, olha, por meio de Jesus Cristo. Então, quem é o único Deus que nós atribuímos glória, honra, etc., por meio de Jesus? Então, se existe um único Deus e nós louvamos esse único Deus por meio de Jesus Cristo, a Corrigida e Fiel comeu a palavra por meio de Jesus, né, para confundir o leitor, entendeu? Quem é esse único Deus? Romanos 16:27 está aqui embaixo, gente. Desculpa, não tinha mostrado para vocês, ó. Romanos 16:27 está aqui, tá? Nessas traduções aqui, ó. Corrigida Fiel, Código Sinaíticos, Vaticanos, né? E eu grifei Jesus em verde-limão, tá? E único Deus em tom laranja para você ver. Então, para os escritores da Bíblia, existe um único Deus. E esse único Deus, nós louvamos Ele, ou servimos, etc., por meio de Jesus, ó, por meio de Jesus. Então fica claro que Jesus não é este único Deus que os apóstolos registraram, né? Ó, aqui nós temos uma outra. Quem é o Deus de Jesus, né? Ali em Atos capítulo 3, versículo 13, 3:13, fala do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Olha lá, o Deus de nossos pais, ó. Glorificou quem? Seu servo Jesus. Quem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Você viu, Jeová, né? E glorificou quem? Ó, seu servo Jesus Cristo. A Corrigida Fiel colocou filho, né? Para ocultar que Jesus é servo de Jeová. Colocou filho. A palavra grega que nós temos ali, gente, não é huios, que é a palavra filho, é a palavra paida, tá? Paida, que realmente é servo, é escravo, ministro, tá? Então, Jesus Cristo, ele é o quê? Servo do Deus de Abraão. Quem é o Deus de Abraão? Você viu lá, quem que estava falando com Abraão, falou com Isaac e Jacó? Foi Jeová. Então, Jesus é o quê? Servo de Jeová, né? Nós temos mais um pouquinho de informações aqui, ó. Quem é o Deus e Pai de Jesus? A Bíblia não apenas diz que Jesus tem um Deus e Pai, mas diz seu nome também. Se você pegar o texto lá de Miqueias, aqui é a Bíblia Edição Pastoral, fala Javé, né? Olha lá, fala Javé, seu Deus, que enviaria, ó, ele viria na força de Javé, governaria com a força de Javé. Na Bíblia evangélica, né? A tradução brasileira vai estar Jeová no lugar, tá? Jeová, até 1819, tinha 6.823 vezes no Antigo Testamento, tá? Então, quem era o Deus de Jesus no céu antes dele ser enviado à terra? Tá aqui, ó. Ele nasceria em Belém, etc. Tá o texto aí, tá?
Aí você continua aqui embaixo, você tem na terra, Jesus aqui 2 vezes pertinho da sua morte, clamando a Deus, né? Meu Deus, quem era esse Deus dele, tá? Lá em João 20, 17, ele falando ali com Maria, né? Marta, né? Falando com Marta, se não me engano, ele falou, vai meus irmãos, né? Aqui, ó. Vai aos meus irmãos, ó. Diz que eu estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus ainda, depois de ressuscitado, aqui antes de ressuscitar, aqui antes de morrer, aqui já ressuscitado, falando que ele tem um Deus, ó. E o Deus dele é o mesmo Deus dos seus discípulos. Olha aqui, ó. Meu Deus e vosso Deus. Aí você tem Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, ele já entronizado no céu, uma posição gloriosa, olha aqui, falando que ele tem um Deus no céu, meu Deus, ó. E no versículo 12, capítulo 3, 12, 4 vezes seguidas, ele fala sobre meu Deus no céu. Então, como Jesus pode ser Deus e pode ser todo-poderoso se ele tem um Deus? Todo-poderoso não tem Deus acima de si, né? Tá? Tem outros textos aqui ainda que vai ajudar você a raciocinar. Olha aqui, ó. Para os escritores da Bíblia, nós estamos falando agora no Novo Testamento, tá? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos que fala sobre o Deus e Pai de Jesus Cristo. Será que esses escritores da Bíblia estavam tudo louco, gente? Eles tinham bebido? Gente, claro que não. Então Jesus Cristo, ele tem um Deus e Pai acima dele. Obviamente que está falando de Jeová, né? O mesmo lá de Miqueias, ou Javé, se você preferir, não tem problema. Romanos 15,6, para que unânimes em uma só boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Quando Paulo escreveu aos Romanos, Coríntios, Efésios, todas essas cartas aqui, quando Pedro também escreveu ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando João escreveu Apocalipse, né? Isso foi muitas décadas depois da ressurreição de Jesus. Jesus já estava no céu à direita de Deus o Pai Jeová. Ele não era essa coisa de Deus Filho, não. Jeová é o Deus e Pai de Jesus. Deus e Pai de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso não tem Deus e Pai. Jeová tem Pai? Não. Jeová tem Deus? Não. Mas Jesus tem, gente. Jesus tem Deus e Pai. Então fica claro que só existe um Deus soberano, um Deus altíssimo, todo-poderoso. Quem é? É Jeová, aquele que é o mesmo Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo é chamado todas as vezes de Senhor. Olha aqui, ó. Senhor, 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 Senhor. Ó, olha aqui, Deus e Pai. Apocalipse 1,6, né? Nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, se referindo ao Deus e Pai de Jesus Cristo, tá? Então a Bíblia, ela é a maior inimiga, né? Maior inimiga daqueles que tentam defender, né, o conceito da Trindade. Aqui repete os mesmos textos, tá? Os mesmos textos que eu marquei ali, tá bom, pessoal? Os mesmos textos. Acabei separando a mais aí, né? Aqui mais uma vez, quando a Bíblia fala do único Deus, né? O único Deus sábio, Salvador, seja glória, etc. tal. Comeram Jesus Cristo aqui no texto, né? Depois da palavra Salvador, ó. Mas existe Jesus Cristo depois do único Deus, tá? Existe, ó. Ó, Jesus Cristo. Obviamente que existe o único Deus, todo-poderoso no universo, que a Ele nós damos glória, como já disse para vocês, olha aqui, mediante Jesus Cristo. Nos manuscritos da Bíblia está mediante Jesus Cristo, ó, dia Iesu Christo tu Kyrio emon, tá? Aqui, ó, dia Iesu Christo tu Kyrio emon. Não repara muito a minha leitura, tá? E aqui aparece Deus, né? Monotheos, tá? E Romanos 16, 27 também. Já destaquei para vocês, ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. E ele aparece aqui, ó, aqui é Rotó, né? Deve ser, acredito que deve ser isso, Cotó, alguma coisa assim. Teos, tá? Ó, dia e isso, Cristo, por meio de Jesus Cristo. Ok, pessoal? Então está aí, ó.
até manipular a Bíblia, né? Até manipular a Bíblia, como fizeram aqui. Manipularam para tentar ocultar que Jeová é o único Deus da Bíblia, aquele a quem nós temos a obrigação de servir e honrar, né? Ali tiraram Jesus, aqui trocaram servo por filho, né? Como que pode Jesus ser Deus Todo-Poderoso e ser servo de Deus? Tem sentido, né? Mas a palavra grega que nós temos ali é justamente essa mesmo, é servo mesmo, é paida, né? Huios, né? Que é a palavra para filho em grego, tá? Então Jesus, ele é servo de Jeová, servo de Jeová. Então Jesus não é Deus no mesmo sentido que Jeová, ele é Deus no sentido de ser divino, de ter autoridade concedida por Jeová, obviamente, né? Ser glorioso também, mas ele não é Deus no mesmo nível que Jeová. Fica muito claro aí, de acordo com as escrituras, tá bom? Eu ia usar essa Bíblia espanhola aqui, acabei nem usando, porque senão o vídeo ia ficar muito extenso, tá? Então está aí, né? Uma evidência clara que existe apenas um Deus, um único Deus soberano no universo. Esse Deus, obviamente, é Jeová, ou Javé, né, a sua forma em português, que é o Deus e Pai também de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Um forte abraço a todos. O próximo vídeo eu vou falar sobre Jesus. Se Jesus, ele é eterno, sempre existiu, ou ele foi criado, ele teve uma origem. A hora que eu apresentar os textos aqui, vocês vão perceber que vai desmontar esse conceito, né, distorcido, inventado, filosófico, para não ser muito ofensivo, da Trindade, tá? Que querer a todo custo colocar Jesus no mesmo pé de igualdade com Jeová. Já deu para ver por enquanto aqui só um pouquinho que nós pegamos aqui que não tem como isso acontecer, né? Tá? Um forte abraço a todos, fiquem todos com a paz do único Deus, Jeová, e também nosso Senhor Jesus.